Primeira parte, capítulo 6. Uranografia geral. A criação universal. 17. Depois de termos ido buscar, tanto quanto estava ao alcance das nossas forças, a fonte oculta de onde procedem os mundos, como se fossem as gotas da água de um rio, vamos analisar a marcha das criações sucessivas e a maneira sequencial de como elas se desenvolvem. A matéria cósmica primitiva, fluido cósmico universal, continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que ostentam os seus esplendores diante da eternidade. Ela é a mãe que cria todas as coisas, a geradora eterna. Essa matéria cósmica primitiva, de onde provém as esferas siderais, não desapareceu de modo algum. Essa força criadora não morreu, pois ela ainda gera, sem cessar, novos mundos e incessantemente recebe de volta, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam no livro da eternidade. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado nos lugares onde o céu astral ainda não brilha. Esse fluido, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades em que se encontra no espaço, nada mais é do que a substância primitiva, o fluido cósmico universal, onde residem as forças universais, de onde a natureza retira todas as coisas. Nota de Allan Kardec. Se perguntássemos qual é o princípio dessas forças e como esse princípio pode estar na própria substância que o produz, responderíamos que a mecânica nos oferece numerosos exemplos desse fato. A elasticidade que faz com que a mola se distenda não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga não recebe seu impulso do movimento primitivo que lhe foi transmitido? 18. Esse fluido cósmico universal penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a mantém em cada globo, conforme a sua condição, o princípio que, em estado latente, se conserva adormecido enquanto a voz de um ser não o chama. Toda criatura, seja ela do reino mineral, vegetal, animal ou de qualquer outra espécie, uma vez que há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitamos, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, adequar as condições da sua existência e da sua duração. As moléculas do reino mineral, assim como a semente e o embrião, têm uma certa quantidade desse princípio vital e agrupam-se conforme o organismo em figuras simétricas que constituem os indivíduos. É muito importante compreendermos que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não somente das leis que asseguravam a estabilidade dos mundos, como também do princípio vital e universal que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições para que os seres possam existir de maneira sucessiva, e quando chega a hora do aparecimento dos filhos da vida, durante o período criador. Assim se efetua a criação universal. Portanto, é verdadeiro dizer que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus sempre criou, cria incessantemente e nunca deixará de criar. 19. Até aqui, ainda não nos manifestamos a respeito do mundo espiritual, que também faz parte da criação,
e cumpre os seus desígnios segundo as sagradas prescrições do Senhor. Entretanto, sobre a maneira de como os espíritos são criados, só posso dar informações bem restritas em virtude da minha própria ignorância e também porque não posso falar sobre certas questões, embora já tenha recebido permissão para me aprofundar sobre elas. Aos que desejam sinceramente conhecer e se mostram humildes diante de Deus, direi, pedindo-lhes, todavia, que não utilizem as minhas palavras para deduzir delas nenhuma teoria prematura. O espírito só recebe a iluminação divina que lhe dá o livre-arbítrio e a consciência do seu destino superior depois de ter passado pelos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal, onde ele elabora lentamente a obra da sua individualização. Somente a partir do dia em que o Senhor imprime na fronte do espírito o seu sagrado sinal, é que ele começa a fazer parte das humanidades. Mais uma vez eu peço a vocês, não utilizem as minhas palavras para formularem raciocínios desprovidos de coerência na história da metafísica, origem das causas primárias. Eu preferia 1000 vezes calar-me sobre questões tão elevadas, tão acima de nossas reflexões medíocres, expondo vocês a deformar o sentido do meu ensinamento e afundar, por minha culpa, nos labirintos intrincados do deísmo ou do fanatismo. Observação: deísmo. Considera a razão como sendo o único caminho capaz de nos assegurar a existência de Deus, rejeitando, para tal fim, o ensinamento de qualquer religião organizada. O deísmo rejeita também a autoridade de igrejas ou de práticas religiosas. Os sóis e os planetas. 20. Num ponto do universo, perdido entre um grande número de mundos, a matéria cósmica se condensou sobre a forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa estava animada pelas leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, e principalmente pela força molecular de atração, ela tomou a forma de um esferoide, a única que uma massa de matéria isolada no espaço pode assumir. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual, de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva, conduzindo-a de movimento em movimento para a forma lenticular, de uma lente. Aqui nos referimos ao conjunto da nebulosa. 21. Em consequência desse movimento de rotação, surgiam 2 novas forças. A força centrípeta, que tendia a empurrar todas as partes para o centro da nebulosa, e a força centrífuga, que tendia a empurrar todas as partes para fora dela. Ora, com o movimento se acelerando, à medida que a nebulosa se condensava, e com o seu raio aumentando, à medida que ela se aproximava da forma lenticular, lente, a força centrífuga, em função dessas 2 causas, sobrepujou a força centrípeta que atraía as partes para o centro. Assim como o movimento rápido do estilingue arremessa para longe o projétil, também a predominância da força centrífuga arremessou para longe o círculo equatorial da nebulosa, e desse anel se formou uma nova massa, isolada da primeira, mas submetida ao seu domínio, à sua força de gravidade. Essa massa que foi expulsa conservou seu movimento equatorial que, modificado, se transformou em movimento de translação em torno do astro solar, nebulosa principal. Além disso, o seu novo estado lhe deu um movimento de rotação em torno do seu próprio centro, eixo. 22. A nebulosa geratriz, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica. Mas, como o calor primitivo desenvolvido por seus diversos movimentos, só se enfraqueceu com extrema lentidão. O fenômeno que acabamos de descrever
se reproduzirá muitas e muitas vezes e durante um longo período, enquanto a nebulosa não tiver se tornado bastante densa, bastante sólida, para oferecer resistência eficaz às modificações que ela sofre sucessivamente na forma, devido ao seu movimento de rotação. Essa nebulosa geratriz dará origem não somente a um astro, mas a uma centena de mundos que se destacaram do foco central e que se formaram a partir dela, pelo modo descrito acima. Ora, cada um desses mundos possuindo, como um mundo primitivo, as forças naturais que presidem a criação dos universos, vai gerar sucessivamente novos globos que vão gravitar ao redor deles, assim como ele gravita, junto com seus irmãos, em torno do foco central que lhes deu existência e vida. Cada um desses mundos será um Sol. Será o centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, mesmo estando sempre dependentes do astro que o gerou. 23. Assim, os planetas são formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga e tomando, em virtude das leis do movimento, a forma esférica, mais ou menos elíptica, segundo o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas é a Terra, que, antes de se resfriar e de se revestir de uma crosta sólida, deu nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação dos astros, ao qual ela própria deve a sua existência. A Terra, daqui para frente, está inscrita no livro da vida e é berço de criaturas frágeis que são protegidas pela divina providência. É uma nova corda colocada na harpa do infinito e que vibrará, do local onde se encontra, no concerto universal dos mundos. Os satélites. 24. Antes que as massas planetárias atingissem um grau de resfriamento suficiente que lhes permitisse a solidificação, algumas massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam do plano equatorial, que é o plano em que a força centrífuga é maior, e por efeito das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que a gerou, assim como aconteceu com esse mesmo planeta em relação ao astro central que lhe deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa, bem menor, sofreu um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que foram responsáveis pelo desprendimento da Lua do equador terrestre e o seu movimento de translação ao redor da Terra agiram de tal modo que a Lua, em vez de tomar a forma de uma esfera, tomou a forma de um globo ovoide, ou seja, a forma alongada de um ovo com o centro de gravidade fixado em sua parte inferior. 25. As condições em que se efetuou o desprendimento da Lua não permitiram que ela se afastasse muito da Terra, obrigando-a a permanecer eternamente suspensa no céu como uma figura ovoide cujas partes mais pesadas deslocaram-se para a face inferior voltada para a Terra e cujas partes menos densas migraram para o seu ponto mais alto, que fica do lado oposto à Terra e voltado para o céu. Este é o motivo pelo qual esse astro apresenta, para os que estão na Terra, sempre a mesma face. Para compreender melhor o seu estado geológico, ele pode ser comparado a um globo de cortiça, cuja base voltada para a Terra seria formada de chumbo, ou seja, mais pesada. Isso produz duas naturezas distintas na superfície do mundo lunar. Uma, sem nenhuma semelhança com o nosso planeta, visto que os seus corpos fluídicos e etéreos são desconhecidos. A outra, leve, se comparada com a Terra, uma vez que todas as substâncias menos densas se encaminham para esse hemisfério.
A superfície da Lua, que é voltada eternamente para a Terra, não possui água e nem atmosfera, a não ser em alguns pontos que fazem limite com o hemisfério que nos é oculto. O outro hemisfério, aquele que não enxergamos, é rico em fluidos. Nota de Allan Kardec. Essa teoria da Lua, que nos é inteiramente nova, explica, pela lei da gravidade, a razão pela qual esse astro apresenta sempre a mesma face voltada para a Terra. O centro de gravidade da Lua, em vez de estar no centro da esfera, encontra-se num dos pontos de sua superfície. Por isso, esse ponto é atraído pela Terra por uma força maior do que aquela que atrai as partes mais leves. A Lua pode ser comparada a um desses brinquedos que comumente chamamos de João Bobo, que, por ter sua base mais pesada, se levanta constantemente sobre ela. Os planetas que possuem o centro de gravidade no centro, ou seja, a distância iguais da superfície, giram regularmente sobre o seu próprio eixo. Os fluidos vivificantes, os que dão a vida, gasosos ou líquidos, em função da leveza do seu peso específico, se encontrariam acumulados no hemisfério superior, permanentemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, seria desprovido de tais fluidos e, por isso, impróprio à vida enquanto ela existiria no hemisfério superior. Portanto, se o hemisfério superior for habitado, os seus habitantes jamais viram a Terra, a menos que excursionem pelo outro hemisfério, o que lhes seria impossível, uma vez que o hemisfério inferior não dispõe de condições necessárias à vida. Por mais racional e científica que seja essa teoria, como ela ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta, somente podemos aceitá-la a título de hipótese e como uma ideia que pode servir de base para a ciência. Porém, não se pode negar que, até o presente, ela seja a única que dá uma explicação satisfatória das particularidades que a Lua apresenta. 26. A quantidade dos satélites e o estado em que a matéria deles se apresenta ao redor de cada planeta variam de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns planetas não deram origem a nenhum astro secundário, satélite, como Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros formaram um ou vários desses astros secundários, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc. 27. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta também o fenômeno especial do anel, que, visto de longe, parece rodeá-lo por uma espécie de auréola branca. Para nós, essa formação é uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Esse anel é o resultado de uma separação que aconteceu no equador de Saturno, ainda nos tempos primitivos, do mesmo modo que a massa que escapou da zona equatorial da Terra para formar a Lua. A diferença é que o anel de Saturno se formou em todas as suas partes, de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo estado de condensação. Isso possibilitou que o anel continuasse com seu movimento de rotação, no mesmo sentido da rotação de Saturno, e num tempo mais ou menos igual ao que conduz o planeta, mais ou menos com a mesma velocidade de giro. Se um dos pontos desse anel tivesse ficado mais denso que o outro, uma ou várias aglomerações de substâncias teriam se formado, e Saturno contaria com muitos satélites a mais ao invés de um anel. Desde a época da sua formação, esse anel se solidificou, do mesmo modo que os outros corpos planetários. Os cometas. 28. Os cometas são astros ainda mais errantes do que os planetas, que conservaram a denominação etimológica.
Os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra e nos levarão às regiões mais longínquas do espaço sideral. Mas, antes de explorarmos os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, será bom conhecermos, tanto quanto nos for possível, a sua natureza íntima e o papel que lhes cabe na organização planetária. Observação. Etimologia. Parte da gramática que trata da origem e da formação das palavras. Planeta vem do grego planetai e quer dizer errante, ou seja, aquele que muda de lugar. 29. Alguns imaginam que nesses astros, dotados de cabeleira, nuvem luminosa de gás e poeira, pode estar o nascimento de novos mundos. Acham que esses mundos desenvolvem, na desordem primitiva em que se encontram os seus elementos, as condições necessárias para que haja vida e existência, e, a partir de então, eles passariam a fazer parte do conjunto dos mundos habitados. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e para muitos, a aparência estranha que apresentam foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Assim, até mesmo a astrologia judiciária os considerou como sendo anunciadores de desgraça, enviados à Terra pela vontade de Deus, fazendo com que seus habitantes ficassem espantados e aterrorizados. Observação. Astrologia judiciária. Ramo da astrologia que prediz o destino das nações e dos homens. É a prática de aceitar que os astros influenciam de maneira decisiva na vida e no futuro da humanidade. 30. A lei da diversidade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que não compreendemos como os naturalistas, os astrônomos e os filósofos conseguiram criar tantos sistemas para que os cometas se tornassem semelhantes aos astros planetários. Se eles apenas veem nos cometas astros que se encontram num grau mais ou menos adiantado de desenvolvimento ou de degeneração. Entretanto, os quadros da natureza deveriam ser amplamente suficientes para afastar o observador da preocupação de investigar relações que não existem e deixar aos cometas o modesto papel, porém útil, de astros errantes que servem de guarda avançada aos astros solares. Os corpos celestes dos quais estamos tratando, os cometas, são muito diferentes dos corpos planetários. Eles não têm como destino servir de habitação para as humanidades, como têm os planetas. Viajam de um sol para o outro, onde às vezes se enriquecem durante o trajeto de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor. Os cometas buscam nesses sóis os princípios revigorantes e renovadores que derramam sobre os mundos habitados. 31. Se fosse possível seguir, pelo pensamento, um desses cometas que se aproxima do nosso pequeno globo para atravessar a sua órbita e voltar para o seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, para visitar com ele as regiões siderais, passaríamos por uma imensa extensão de matéria rarefeita que separa o Sol das estrelas mais próximas e, observando o movimento desse astro que se desloca desgarrado no deserto do infinito, ainda aí encontraríamos uma prova convincente da universalidade das leis da natureza que atuam a distâncias que a mais fértil imaginação mal pode conceber. Nessa distância, a forma elíptica se transforma na forma parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais do que alguns metros, no mesmo tempo durante o qual, em seu perigeu, ele percorria muitos milhares de léguas. Talvez um Sol com maior massa, mais importante do que aquele que o cometa acaba de deixar, o nosso Sol,
exerça sobre ele uma atração mais forte e faça com que esse cometa fique preso em sua órbita. Então, os homens que vivem na sua pequena Terra aguardarão em vão o retorno do cometa que haviam previsto, tão somente por se basearem em informações incompletas. Nesse caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante até essas regiões desconhecidas, nos depararíamos com uma nova região, impossível de ser encontrada pelos olhares terrenos, impossível de ser imaginada pelos espíritos que habitam a Terra, inconcebível mesmo para suas mentes, porque ela será palco de maravilhas inexploradas e, portanto, completamente desconhecidas. Chegamos ao mundo sideral, a este mundo deslumbrante que possui sóis imensos que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Só depois de termos chegado lá é que nós saberemos o que é a Terra. Observação. Apogeu. Em astronomia, é o ponto mais distante, mais afastado em que um satélite, a Lua ou um satélite artificial, se coloca em relação à Terra. Perigeu. É o oposto ao apogeu. É o ponto mais próximo em que um satélite, a Lua ou um satélite artificial, se coloca em relação à Terra. A Via Láctea. 32. Nas belas noites estreladas e sem luar, muita gente já contemplou essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra, e que os antigos denominaram de Via Láctea, por causa da sua aparência leitosa. Nos tempos modernos, esse clarão difuso tem sido longamente explorado pelo telescópio. Esse caminho de pó de ouro, ou esse regato de leite da mitologia antiga, se transformou num vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e revelaram que, lá onde o olhar errante encontra apenas uma fraca claridade, existem milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o Sol que clareia a Terra. 33. Realmente, a Via Láctea é um campo semeado de flores solares e planetárias que brilham em toda a sua enorme extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de globos radiantes que formam a Via Láctea. Mas, apesar das dimensões gigantescas do nosso Sol em relação ao tamanho da Terra e tudo o que ele representa para nós, o Sol ocupa um lugar insignificante nessa imensa criação. Podemos contar uns 30 milhões de sóis semelhantes ao nosso, que gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros por mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. Mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas. Observação. A ciência atual atribui à Via Láctea uma quantidade de estrelas simplesmente assombrosa, de 200 a 400 bilhões de sóis. 34. Por esse cálculo aproximado, podemos julgar a extensão dessa região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário e a totalidade dos sistemas que ocupam essa região do espaço. Também podemos ter uma ideia da insignificância do domínio do nosso Sol e, com muito mais razão, do nada que representa a nossa pequena Terra. O que dizer, então, dos seres que a povoam? Digo do nada porque os nossos comentários se aplicam não só à extensão material, física, dos astros que estudamos, o que seria pouco, mas principalmente ao estado moral deles como habitação e ao grau que eles ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação se mostra aí em toda a sua majestade, criando e propagando em torno do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam por todos os lados as manifestações da vida e da inteligência. 35. Assim, ficamos conhecendo a posição que ocupam o nosso Sol
e a nossa Terra no mundo das estrelas. Essas considerações ganharão maior peso ainda se refletirmos sobre o próprio estado da Via Láctea, que, na imensidade das criações siderais, não representa mais do que um ponto insignificante e sem expressão. Vista de longe, a Via Láctea é apenas uma nebulosa estelar entre os milhões que existem no espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que está mais próxima e se desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhos, ao passo que as outras, perdidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. 36. Ora, sabendo que a Terra não é nada, ou que representa muito pouco no Sistema Solar, sabendo que o Sistema Solar não é nada, ou que representa quase nada na Via Láctea, que a própria Via Láctea não é nada, ou representa quase nada na totalidade das nebulosas, e que a totalidade das nebulosas representa muito pouca coisa no meio do infinito imenso, começamos a compreender o que é o globo terrestre. As estrelas fixas. 37. As estrelas que chamamos de fixas e que formam a constelação dos dois hemisférios do firmamento não se acham completamente isentas de toda a atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, todas elas pertencem a uma mesma aglomeração de astros estelares. Essa aglomeração é a grande nebulosa da qual fazemos parte e cujo plano equatorial, projetado no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários, ou melhor, dependem uns dos outros. Suas inúmeras influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal reúne todos eles numa mesma família. 38. Na sua grande maioria, esses diversos sóis, assim como o nosso, estão cercados por mundos secundários, que eles iluminam e promovem o desenvolvimento por intermédio das mesmas leis que presidem a vida em nosso sistema planetário. Uns, como Sírio, por exemplo, são milhares de vezes maiores em dimensão e em riquezas do que o nosso Sol, e o papel que eles desempenham no universo é muito mais importante. Ao redor deles gravita um número muito maior de planetas que são, em todos os aspectos, muito superiores ao nosso. Outros sóis em nada se assemelham com o nosso, pelas funções astrais que desempenham no espaço. É o caso dos sóis que são gêmeos e que formam sistemas binários, um Sol girando ao redor do outro, com os dois possuindo a mesma idade. A esses sistemas, a natureza conferiu funções inteiramente diferentes das que atribuiu ao nosso Sol. Nesses sistemas binários, os anos não são medidos pelos mesmos períodos, nem os dias são medidos pelos mesmos sóis. Esses mundos, iluminados por um duplo facho, possuem condições de existência que não podem ser imaginadas por aqueles que ainda não saíram deste pequeno mundo terrestre. Outros astros, sem satélites e sem planetas, receberam melhores condições de habitabilidade do que as que foram concedidas aos demais. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam e, se a unidade é a grande expressão do universo, a variedade infinita não deixa de ser a sua eterna qualidade. Nota de Allan Kardec. Os sistemas binários são chamados de astronomia de estrelas duplas. São dois sóis que giram um em torno do outro, como um planeta gira em torno do seu Sol. Que espetáculo magnífico devem desfrutar os habitantes dos mundos que possuem esses sistemas iluminados por dois sóis. Mas também o quanto não devem ser diferentes as condições de vida ali. Numa comunicação dada posteriormente, o espírito de Galileu acrescentou: existem ainda sistemas mais complicados, nos quais diferentes sóis desempenham, uns em relação aos outros, o papel de satélites.
Então, maravilhosos efeitos de luz são produzidos para habitantes dos globos que esses sóis iluminam. Ainda mais que, apesar da aparente proximidade em que se encontram uns dos outros, mundos habitados podem circular entre esses sóis, recebendo alternadamente ondas de luz com diversas cores, e a fusão dessas luzes recompõe a luz branca. 39. Apesar do imenso número de estrelas e de seus sistemas, apesar das distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar que os mais possantes telescópicos mal conseguem atravessar e que as concepções mais ousadas da imaginação mal podem alcançar. Entretanto, essa nebulosa, a Via Láctea, não passa de uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo sideral, mundo dos astros celestes. 40. As estrelas chamadas fixas não estão imóveis na imensidão. Os símbolos que as constelações formam no firmamento não são reais. A distância que essas constelações se encontram da Terra e a perspectiva sobre a qual elas são medidas, a partir da estação terrena, são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. 41. Vimos que a totalidade dos astros que brilham no céu está contida numa única aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa que denominamos de Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, nem por isso esses astros deixam de ter o seu próprio movimento de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em parte alguma. Esses astros são regidos pelas leis universais da gravitação e deslocam-se no espaço ilimitado sobre a impulsão incessante dessa força imensa, força da gravidade. Deslocam-se não seguindo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior em tamanho e brilho. Para tornar as minhas palavras mais compreensíveis, vou falar sobre o nosso Sol, utilizando para isso um exemplo. 42. Por meio das observações modernas, sabemos que o Sol não é fixo e nem está centralizado, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia. Ao contrário, ele avança pelo espaço arrastando consigo o seu vasto sistema de planetas, satélites e cometas. Ora, o deslocamento do Sol não acontece por acaso. Ele não sai por aí vagando pelos vazios infinitos, levando consigo os planetas e tudo mais, para depois se extraviar em algum lugar, longe das regiões que lhe foram designadas. Não, a sua órbita é determinada e, assim como outros sóis do mesmo tamanho e que também possuem terras habitadas, ele gravita em torno de um Sol central. O seu movimento de gravitação em torno desse Sol central, do mesmo modo que o dos sóis que a ele se assemelham, não pode ser medido por observações anuais. Seria necessário um grande número de períodos seculares para marcar um desses anos astrais. Marcar o tempo que o Sol levaria para dar uma volta completa em torno desse Sol central. 43. O Sol central, de que acabamos de falar, também é um globo secundário em relação a outro ainda mais importante, com maior tamanho e brilho, em torno do qual ele executa uma marcha lenta e compassada na companhia de outros sóis da mesma grandeza. Poderíamos constatar essa subordinação sucessiva entre um Sol e outro até que a nossa imaginação ficasse cansada de tentar acompanhar a hierarquia que existe entre os sóis. Não podemos esquecer que, em números redondos, existem uns 30 milhões de sóis na Via Láctea. Atualmente, contam-se cerca de 200 a 400 bilhões de sóis, subordinados uns aos outros como rodas gigantescas de um imenso sistema de engrenagens. 44. Esses astros, cujo número é impossível de contar, vivem uma vida solidária, dependem uns dos outros. Assim, como nada está isolado no pequeno mundo terrestre,
também nada está isolado no universo que não possui limites conhecidos. Vistos à distância, pelo olhar investigador daquele que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo formam, esses sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro levantada em turbilhões pelo sopro divino, que faz voar nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia nas dunas do deserto. Nada de imobilidade em parte alguma, nada de silêncio, nada de noite. Então, o grande espetáculo que se desdobraria ante os nossos olhos seria o da criação verdadeira, como ela realmente é, imensa e cheia de vida etérea, que abrange no seu imenso conjunto o olhar infinito do Criador. Mas, até aqui, temos falado de uma única nebulosa, a Via Láctea, que com os seus milhões de sóis e terras habitadas forma apenas, conforme já dissemos, uma ilha no arquipélago do infinito. Os desertos do espaço. 45. Um deserto imenso e sem limites se estende para além da aglomeração de estrelas, Via Láctea, de que acabamos de falar, e a envolve. As solidões sucedidas pelas solidões e as planícies incomensuráveis do vazio se estendem pela amplidão afora. Os aglomerados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Se de alguma forma pudéssemos apreciar a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas, do qual fazemos parte, dos aglomerados mais próximos, precisaríamos saber que essas ilhas estelares se encontram espalhadas e que são raras no vasto oceano dos céus. Além disso, a distância que separa umas das outras é incomparavelmente maior do que aquela que mede as suas respectivas dimensões. Ora, recordemos que a nebulosa estelar mede, em números redondos, 1000 vezes a distância das estrelas mais próximas, ou seja, uns 100 mil trilhões de léguas, 600 mil trilhões de quilômetros. A distância que existe entre essas estrelas é tão vasta que não poderia ser expressa em números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Apenas uma imaginação mais apurada poderia conceber essa prodigiosa imensidade, essas solidões silenciosas e destruídas de toda a aparência de vida. Somente ela poderia imaginar, de algum modo, a ideia dessa infinidade relativa. 46. Entretanto, esse deserto celeste que rodeia o nosso universo sideral e que parece estender-se, como se estendem os confins mais longínquos do nosso mundo astral, é abarcado pela visão e pelo poder infinito do Altíssimo, que além desses céus que enxergamos, compôs a trama da sua criação ilimitada. 47. De fato, além dessas vastas solidões, mundos irradiam o seu esplendor, assim como acontece nas regiões acessíveis às investigações humanas. Adiante desses desertos, esplêndidos oásis vagam no espaço límpido, renovando incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Desenvolvem-se lá os agregados longínquos de substância cósmica, que o olhar profundo do telescópio entrevê através das regiões transparentes do nosso céu, e que denominamos de nebulosas irresolúveis. Explicação mais adiante. Elas aparecem ao homem como ligeiras nuvens de poeira branca, perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Nessas nebulosas, novos mundos se revelam e se desenvolvem em condições tão variadas e diferentes das que existem na Terra, dando-lhes uma vida que as concepções humanas não podem imaginar, e muito menos os estudos que vocês realizam podem comprovar. É lá que o poder criador resplandece em toda a sua plenitude. Aquele que vem das regiões ocupadas pelo sistema da Terra se depara com outras leis em ação, cujas forças regem as manifestações da vida. Nessas regiões estranhas, novos caminhos se apresentam e nos abrem perspectivas desconhecidas e surpreendentes.
Nota de Allan Kardec. Em astronomia, dá-se o nome de nebulosas irresolúveis para aquelas em que ainda não foi possível distinguir as estrelas que as compõem. A princípio, elas foram consideradas como sendo um amontoado de matéria cósmica em vias de condensação para formar mundos. Entretanto, hoje se entende que essa aparência é devida ao seu afastamento e que, com instrumentos bastante poderosos, todas elas seriam resolúveis, poderiam ser distinguidas. Uma comparação familiar pode dar ideia, embora muito imperfeita, das nebulosas resolúveis. São os grupos de faíscas projetadas pelos fogos de artifício no momento de sua explosão. Cada uma das faíscas representaria para nós uma estrela, e o conjunto delas seria a nebulosa ou um grupo de estrelas reunidas num ponto do espaço e submetidas a uma lei comum de atração e de movimento. Vistas de uma certa distância, essas faíscas mal podem ser distinguidas, e o grupo por elas formado tem a aparência de uma pequena nuvem de fumaça. Essa comparação não seria exata em se tratando de massas de matéria cósmica condensada. A nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas. Ela possui cerca de 30 milhões de estrelas ou sóis que ocupam algumas centenas de trilhões de léguas em extensão, e, no entanto, não é a maior. Vamos supor um número médio de apenas 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol. Isso nos daria um total aproximado de 600 milhões de mundos unicamente na Via Láctea. Se pudéssemos nos transportar da nossa nebulosa para outra, nela estaríamos como se estivéssemos no meio da nossa Via Láctea, mas com um céu estrelado de aspecto completamente diferente do nosso. Esse céu, apesar das suas dimensões colossais, nos pareceria de longe um pequenino floco lenticular perdido no infinito. Mas, antes de atingirmos a nova nebulosa, seríamos iguais a um viajante que deixa uma cidade e percorre uma vasta região desabitada antes de chegar a outra cidade. Teríamos percorrido espaços incomensuráveis, desprovidos de estrelas e de mundos, que é justamente aquilo que Galileu chama de os desertos do espaço. À medida que avançássemos, veríamos a nossa nebulosa afastar-se atrás de nós, diminuindo de extensão aos nossos olhos, ao mesmo tempo que, à nossa frente, se apresentaria aquela para a qual estivéssemos nos dirigindo, cada vez mais nítida, semelhante à massa de faíscas dos fogos de artifício. Ao nos transportarmos pelo pensamento para as regiões do espaço que ficam situadas além do arquipélago da nossa nebulosa, veremos em torno de nós milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diferentes, contendo, cada um, milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Tudo aquilo que pode nos identificar com a imensidade da extensão do universo e com a sua estrutura é útil para a ampliação das nossas ideias, tão restringidas pelas crenças vulgares. Deus se engrandece aos nossos olhos à medida que compreendemos melhor a grandeza de suas obras e a nossa extrema inferioridade. A Gênese de Moisés fez do nosso pequenino e imperceptível planeta a criação principal de Deus e de seus habitantes, os únicos seres objetos da sua atenção. Como podemos ver, estamos muito longe dessa realidade. Compreendemos a vaidade dos homens que acreditam que tudo no universo foi feito para eles e compreendemos também aqueles que ousam discutir a existência do Ser Supremo. Dentro de alguns séculos, causará espanto que uma religião feita para glorificar a Deus, o Espiritismo, pudesse rebaixá-lo a proporções tão mesquinhas e que não tenha concordado que as descobertas pudessem ter sido obra do espírito do mal. Descobertas que nos permitiriam acessar os grandiosos mistérios da criação e que somente vieram aumentar a nossa admiração pela onipotência de Deus. O espanto será ainda maior quando souberem que essa religião, o Espiritismo, foi rejeitada
porque suas descobertas emancipariam a mente dos homens e tirariam a autoridade daqueles que se diziam representantes de Deus na Terra. A vida universal. 53. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária aos olhos de alguns pensadores preconceituosos. Qualificaram-na ironicamente de imortalidade viajante. A alma encarna, desencarna e volta a reencarnar. E não compreenderam que apenas a imortalidade da alma é verdadeira diante do espetáculo da criação. Entretanto, é possível compreender toda a sua grandeza, diria mesmo, toda a sua perfeição. 54. Não há dúvida de que as obras de Deus são criadas para o pensamento e a inteligência. Também não temos dúvida de que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e descobrem sobre o seu véu, o poder e a sabedoria daquele que os formou. Entretanto, o mais importante é saber que as almas que povoam esses mundos são solidárias, estão ligadas umas às outras. 55. De fato, a inteligência humana encontra grande dificuldade em acreditar que esses globos radiosos que brilham na imensidão sejam tão somente simples massas de matéria inerte e sem vida. Ela não se satisfaz em pensar que não existam nessas regiões distantes magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis férteis e dias cheios de luz, vales e montanhas onde as diversas produções da natureza desenvolvam todo o seu brilho intenso. Ela também não se satisfaz em imaginar que o espetáculo divino, os mundos habitados, no qual a alma pode se fortificar e melhorar a sua vida, seja desprovido da existência de qualquer criatura pensante. 56. Entretanto, a essa ideia totalmente justa da criação, é preciso acrescentar a ideia da humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada nos diversos mundos que estão pelo universo. Esses mundos foram favorecidos por laços de uma fraternidade que vocês ainda não conseguem apreciar. Se esses astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas sim por seres que trazem marcados na fronte o mesmo destino e que haverão de se encontrar temporariamente segundo as suas funções na vida e se encontrar de novo segundo as suas afinidades recíprocas. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação da mente de Deus que abrange a extensão dos céus. Essa grande família é constituída por espíritos primitivos e por espíritos que estão em estágio final da perfeição espiritual. 57. Que estranha perturbação fez com que os homens acreditassem ser possível recusar, para as vastas regiões do espaço, a possibilidade de não morrer. Que estranha perturbação fez com que eles circunscrevessem essas vastas regiões do espaço a um limite inadmissível, a nossa Terra, e a uma dualidade absoluta. Existe ou não vida fora da Terra? O verdadeiro sistema do mundo, a lei da reencarnação, deveria vir antes da verdadeira doutrina dogmática? E a ciência deveria vir antes da teologia? Será que a teologia se desarmonizaria tanto que iria estabelecer a sua base sobre a metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia, o Espiritismo, vai se estabelecer triunfante sobre as ruínas da antiga, porque a sua base se elevará vitoriosa sobre os antigos erros. Observações. Doutrina dogmática. Doutrina que pretende ter a razão sobre tudo.
Diversidade dos mundos. 58. Acompanhando-nos em nossas excursões celestes, vocês visitaram conosco as imensas regiões do espaço. Sob os nossos olhares, os sóis sucederam os sóis, os sistemas planetários sucederam os sistemas planetários, as nebulosas sucederam as nebulosas. Diante das nossas viagens, desenrolou-se o panorama esplêndido da harmonia do cosmo e desfrutamos antecipadamente da ideia do que seja o infinito. Infinito este que somente poderemos compreender em toda a sua extensão à medida que no futuro formos nos aperfeiçoando. Os mistérios do espaço celeste nos desvendaram o seu enigma até aqui indecifrável, e pelo menos já podemos conceber a ideia de que as coisas são universais. Agora é preciso deter a marcha para que possamos refletir. 59. Sem dúvida, é belo termos reconhecido o quanto a Terra é insignificante e o quanto é medíocre a sua importância na ordem dos mundos. Foi muito bom termos abatido a presunção humana, a qual os homens dão tanto valor, e termos nos humilhado diante da grandeza do universo. Entretanto, será ainda mais belo interpretar em sentido moral o espetáculo do qual fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer de como esse poder age nas diversas partes deste universo vasto. 60. Como estamos acostumados a julgar as coisas sobre o ponto de vista da nossa pobre e insignificante habitação, a Terra, somos levados a imaginar que a natureza só poderia e deveria agir nos outros mundos segundo as regras e condições conhecidas na Terra. Ora, é justamente nesse ponto que devemos reformar a nossa maneira de julgar as coisas. Lancem por um instante o olhar sobre uma região qualquer do planeta de vocês e sobre uma das coisas que a natureza terrena produz. Não reconhecerão aí a marca de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem igual? Não reconhecerão na asa de um pequeno pássaro das Canárias, na pétala de um botão de rosa entreaberto, a maravilhosa fertilidade dessa deslumbrante natureza? Estudem os seres que voam nos ares, desçam até as violetas que estão nos bosques, mergulhem nas profundezas do oceano, e em tudo e por toda parte encontrarão esta verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é uma só em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Ela se revela tanto num sol como numa gota de água. A natureza povoa de seres vivos o mundo inteiro com a mesma facilidade que faz rebentar o ovo posto pela borboleta no outono. 61. Ora, se é muito grande a variedade com que a natureza pode se manifestar em todos os lugares deste pequeno mundo, tão acanhado e tão limitado, quanto mais amplo não deve ser este mesmo modo de ação nos mundos maiores. Quanto mais desenvolvida e pujante não deve ser a natureza operando nesses mundos maravilhosos, que, muito mais do que a Terra, atestam a sua incomensurável perfeição. Portanto, não procurem ver em cada um dos sóis do espaço apenas sistemas planetários semelhantes ao da Terra. Não procurem ver nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos que vivem ao redor de vocês. Ao contrário, pensem que, assim como em toda a humanidade não existe um homem cuja fisionomia seja igual à de outro, uma diversidade prodigiosa e inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que flutuam no seio dos espaços. Pelo fato de que a natureza do reino animal começa no zoófito, corais, esponjas e medusas, e termina no homem, pelo fato de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido, a chuva,
a renova incessantemente, de que a sucessão das estações terrenas trazem para esta vida os climas que as diferenciam, não concluam que os milhões e milhões de planetas que flutuam na imensidão do espaço sejam iguais aos que vocês habitam. Longe disso, eles são diferentes segundo as diversas condições que lhes foram designadas e de acordo com o papel que coube a cada um no cenário do universo. Esses planetas podem ser comparados com as diversas pedras de um imenso mosaico. Podem ser comparados com a diversidade das flores no imenso jardim. Observação 1. Algumas críticas são feitas a Kardec no que diz respeito à teoria da Lua. Este capítulo foi tirado de comunicações dadas pelos espíritos de Galileu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através da psicografia do astrônomo Camille Flammarion. Kardec adverte tratar-se apenas de uma teoria, que, embora original e com aspecto científico, ainda não havia sido confirmada. Ele faz o registro por ser a única, na época, a dar uma possível explicação para o fenômeno da rotação lunar. Seu critério é justo e não implica na concordância dele com essa ideia errada. As comunicações mediúnicas, principalmente sobre as questões científicas, não podem ser aceitas sem comprovação. Os espíritos são homens desencarnados e estão muitas vezes apegados a teorias que elaboraram durante a vida terrena. O mesmo ocorre com a teoria da incrustação, para a formação da Terra, que será descrita mais adiante. Hoje, evidentemente absurda, mas que na época foi aceita por muitos estudiosos. Kardec as menciona como informação sobre as ideias vigentes na época, mas sem admiti-las como comprovadas. Herculano Pires com adaptações. Observação 2. É importante observar que os homens têm a tendência de imaginar que a vida em outros planetas deva ser semelhante à da Terra. Talvez esse seja um dos erros mais graves que ele comete. É quase impossível que nessa quantidade infinita de planetas distribuídos pelo universo exista um tipo de vida similar ao nosso. Seria mesmo rebaixar a divindade, caso isso fosse verdade, pois seu poder de criação ficaria muito limitado. A própria Terra nos fornece vários exemplos de como a vida se manifesta de forma diferente. Se não vejamos, os peixes precisam de água para viver. Os animais precisam do ar. Os répteis e os anfíbios podem viver tanto na água quanto na terra. Existem bactérias que só conseguem viver na ausência do oxigênio, e assim por diante. Portanto, sejamos mais humildes e aguardemos até que a nossa evolução se realize para que possamos abranger outras realidades. Primeira parte, capítulo 7. O esboço geológico da Terra. Os períodos geológicos. 1. A Terra possui em si mesma os traços evidentes da sua formação, cujas fases podem ser acompanhadas com precisão matemática nos diferentes solos que compõem a sua estrutura. O conjunto desses estudos constitui a ciência que chamamos de geologia. Ciência esta, nascida no século XIX, que trouxe esclarecimento sobre a questão tão controvertida da origem do globo terrestre e dos seres vivos que nele habitam. Aqui não se trata de uma simples hipótese, mas é o resultado rigoroso da observação dos fatos e, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais exata do que nos livros que foram escritos sem o conhecimento adequado, visto que é a própria natureza que se revela, que se mostra tal como ela é. Ou seja, ela não depende da imaginação dos homens que andam por aí a criar teorias.
Onde é possível notar os vestígios do fogo, podemos dizer com certeza que ali existiu fogo. Onde é possível notar os vestígios da água, também podemos dizer que a água esteve por ali. Onde se observam sinais de animais, é justo dizer que eles viveram naquela região. Portanto, a geologia é uma ciência toda baseada na observação e ela só tira deduções daquilo que vê. Sobre os pontos duvidosos, ela prefere nada afirmar. Também não emite opiniões discutíveis, cuja solução definitiva precise aguardar observações mais completas. Sem as descobertas da geologia e da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda sob o domínio das lendas e das histórias sem comprovação científica, ou melhor, estaria nas trevas. Graças a essas duas ciências, o homem conhece hoje a história do planeta em que vive. As fábulas que existiam sobre o seu início desmoronaram, para não mais se levantar. 2. Em todos os terrenos em que existiam valas, rebaixos naturais ou escavações feitas pelos homens, notam-se as estratificações, ou melhor, as camadas superpostas. Os terremotos que apresentam essa disposição são chamados de terrenos estratificados. Essas camadas de espessuras que variam de alguns centímetros até 100 metros ou mais se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias que as compõem. Os trabalhos de engenharia, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e principalmente das minas permitiram observá-las até profundidades bastante consideráveis. 3. Em geral, essas camadas são homogêneas, ou seja, cada uma delas é constituída de uma mesma substância ou de substâncias diferentes, mas que existiram juntas e assim formaram um todo compacto. A linha de separação, aquela que isola uma camada da outra, é sempre nitidamente demarcada, assim como na separação de uma carreira de tijolos da outra numa parede. Em parte alguma, essas camadas se apresentam misturadas a ponto de terem os seus respectivos limites confundidos uns com os outros, como acontece, por exemplo, com as cores do prisma, cristal que decompõe a luz, e do arco-íris. Por meio dessas características, é possível reconhecer que essas camadas se formaram sucessivamente, depositando-se umas sobre as outras em condições e por causas diferentes. As mais profundas são, naturalmente, as que se formaram em primeiro lugar, e as mais superficiais, as que se formaram posteriormente. A última de todas as camadas, aquela que se acha na superfície, é a camada de terra vegetal, a que deve as suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. 4. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas. Essa palavra nem sempre está ligada à ideia de uma substância pedregosa. Ela significa antes um leito ou um banco de uma substância mineral qualquer. Algumas rochas são formadas de areia, de argila, de calcário argiloso e de seixos rolados, fragmentos de pedras em formato arredondado. Outras rochas são formadas de pedra propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como o granito, o mármore, o giz, as pedras calcárias, as pedras dos moinhos, os carvões de pedra, os asfaltos e etc. Dizemos que uma rocha é mais ou menos forte de acordo com a espessura que ela possui. Inspecionando a natureza dessas rochas ou camadas, é possível reconhecer, por certos sinais, que umas provêm de matérias fundidas e às vezes vitrificadas pela ação do fogo, e outras provêm de substâncias terrosas depositadas pela água. Algumas dessas substâncias se conservam desagregadas,
como é o caso das areias. Outras substâncias que no início estavam no estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou por outras causas, endureceram e adquiriram com o tempo a consistência da pedra. As camadas de pedra superpostas indicam que elas sofreram depósitos sucessivos. Portanto, o fogo e a água participam da formação dos materiais que compõem a parte sólida do globo terrestre. 5. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas, provenientes de depósitos aquosos, é a posição horizontal. Quando vemos essas superfícies imensas, que se estendem a perder de vista sob uma forma horizontal perfeita, lisas como se tivessem sido niveladas por um rolo compressor, ou esses fundos de vale tão planos como a superfície de um lago, temos a certeza de que em uma época, mais ou menos remota, esses lugares estiveram por um longo período cobertos por águas tranquilas que, ao se retirarem, deixaram a seco as terras que elas depositaram durante o período em que ali permaneceram. Depois que as águas foram retiradas, essas terras se cobriram de vegetação. Se, em vez de terras úmidas, lamacentas, com calcário e argila, próprias para assimilar os princípios nutritivos, as águas tivessem apenas depositado areias silicosas, sem agregação, teríamos as planícies arenosas e áridas que constituem os desertos. Os depósitos deixados pelas inundações parciais e os que formam os aterros nas fozes dos rios podem nos dar, em escala menor, uma ideia disso. Observação: foz, ponto em que o rio desemboca no mar ou em outro rio. 6. A posição horizontal é a mais comum e é aquela que normalmente assume as formações onde a água esteve presente. Entretanto, não é raro ver rochas duras nas regiões montanhosas e em extensões bem grandes, cuja natureza indica que foram formadas pelas águas, mesmo estando essas rochas na posição inclinada, e algumas vezes até mesmo na posição vertical. Segundo as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente podem se formar em planos horizontais, pois os que se formam em planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo seu próprio peso para lugares mais baixos. Assim, torna-se evidente que esses depósitos foram levantados por uma força qualquer depois de terem sido solidificados e transformados em pedra. Levando em conta essas considerações, podemos concluir com certeza que todas as camadas pedregosas, provenientes de depósitos aquosos, se encontravam na posição horizontal e que foram formadas no decorrer dos séculos por águas tranquilas. Podemos concluir também que todas as vezes que essas camadas se encontravam na posição inclinada, o solo sofreu um abalo e foi deslocado posteriormente, por cataclismos gerais ou parciais de maior ou menor intensidade. Observação: cataclismo. Transformação violenta que ocorre na superfície da Terra, terremoto. 7. Um fato característico e da mais alta importância pelo testemunho irrecusável que oferece consiste na existência de despojos fósseis de animais e vegetais, que são encontrados em quantidades enormes dentro das diferentes camadas. Como esses despojos se encontram até nas pedras mais duras, devemos concluir que a existência desses seres é anterior à formação dessas mesmas pedras. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que o seu endurecimento se produzisse e para que elas atingissem o estado em que se encontram desde tempos em que a memória não pode mais alcançar, chegamos à consequência lógica de que o aparecimento de seres orgânicos sobre a Terra se perde na noite dos tempos e que, portanto, é bem anterior à data assinalada pela Gênese de Moisés.
Nota de Allan Kardec. Fóssil, do latim fossilia, fossilis, é derivado de fossa e de fodere, que significa cavar, escavar a terra. A geologia utiliza essa palavra para designar corpos ou despojos de corpos orgânicos de seres que viveram anteriormente às épocas históricas. Por extensão, também utilizamos a palavra fóssil para designar as substâncias minerais que revelam traços da presença de seres organizados, tais como as marcas deixadas por animais ou vegetais. A palavra petrificação refere-se somente aos corpos transformados em pedra, pela infiltração de matérias silicosas ou calcárias nos tecidos orgânicos desses animais ou vegetais. Todas as petrificações são necessariamente fósseis, mas nem todos os fósseis são petrificações. Os objetos que se revestem de uma camada pedregosa, quando mergulhados em águas com muitas substâncias calcárias, como as do regato de Saint-Alieri, perto de Clermont, em Auvergne, França, não são petrificações propriamente ditas, mas simples incrustações. Quanto aos monumentos, inscrições e objetos provenientes da fabricação humana, esses pertencem ao domínio da arqueologia. 8. Entre os despojos de vegetais e de animais, existem alguns que foram impregnados em todos os pontos de sua substância por matéria calcária, sem que isso lhes tenha alterado a forma. Esses restos orgânicos foram transformados em pedra, com algumas apresentando a dureza do mármore. Essas são as petrificações propriamente ditas. Outros despojos de vegetais e animais foram simplesmente envolvidos por uma matéria em estado mais pastoso, deixando-os intactos e até mesmo inteiros nas pedras mais duras. Existem ainda aqueles despojos orgânicos que apenas deixaram marcas gravadas, mas com uma nitidez e delicadeza impressionantes. No interior de certas pedras tem-se encontrado até marcas de passos, e pela forma das patas, dos dedos e das unhas, é possível reconhecer a que espécie o animal pertencia. 9. É fácil de compreender que os fósseis de animais são formados somente pelas partes sólidas e resistentes, ou seja, pelos ossos, pelas escamas, pelos chifres e, algumas vezes, até por esqueletos completos. Entretanto, normalmente os fósseis são formados apenas por partes isoladas, cuja procedência é fácil de ser reconhecida. Pelo exame de uma mandíbula, de um dente, logo se sabe se o animal era herbívoro ou carnívoro. Como existe uma correlação necessária entre todas as partes do animal, a forma de uma cabeça, de uma omoplata, de um osso da perna, de uma pata, é suficiente para que se possa determinar o seu porte, a sua forma geral e o tipo de vida que ele levava. Os animais terrestres têm uma organização que não permite confundi-los com os animais aquáticos. Os peixes e as conchas fósseis são extremamente numerosos. Às vezes, as conchas formam, só elas, bancos inteiros de grande espessura. Pela natureza deles é possível reconhecer, sem grandes dificuldades, se eles são animais marinhos ou de água doce. Nota de Allan Kardec. Georges Cuvier, zoólogo e paleontólogo francês, levou a ciência paleontológica a um ponto tal que basta um só osso para determinar o gênero, a espécie, a forma, os hábitos e até mesmo para reconstituir o animal por inteiro. 10. As pedras pequenas, de formato arredondado e superfície lisa, que em determinados lugares formam rochas imensas, dão um indício claro da sua origem. Elas são arredondadas, assim como as pequenas pedras da beira do mar, sinal evidente do atrito que sofreram por efeito do movimento das águas. As regiões onde elas se encontram enterradas em massas consideráveis foram certamente ocupadas pelo oceano
ou durante muito tempo por águas violentamente agitadas. 11. Além disso, os terrenos das diversas formações se caracterizam por possuir a mesma natureza dos fósseis que neles são encontrados. Os mais antigos contêm espécies de animais ou vegetais que já desapareceram completamente da superfície do globo. Algumas espécies mais recentes também já desapareceram, mas conservam espécies semelhantes que diferem das que não existem mais, pelo porte, normalmente menor, e por algumas variações de forma. Outras espécies, das quais ainda vemos os seus últimos representantes, tendem evidentemente a desaparecer num futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que existem hoje. As perturbações, os cataclismos pelos quais a Terra passou desde a sua origem, mudaram as condições para a manutenção de certos tipos de vida e fizeram com que gerações inteiras de seres vivos desaparecessem. 12. Ao estudar a natureza das camadas geológicas, é possível saber perfeitamente se, na época da sua formação, a região onde elas estavam era ocupada pelo mar, pelos lagos ou por florestas e planícies povoadas por animais terrestres. Assim, se numa mesma região encontramos uma série de camadas superpostas, contendo alternadamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, e essas camadas se repetem muitas vezes, isso é uma prova incontestável de que essa mesma região foi invadida inúmeras vezes pelo mar, esteve coberta por lagos e posteriormente ficou seca. E quantos séculos e séculos não foram precisos para que cada período se completasse? Que força poderosa não foi necessária para deslocar e trazer de volta o oceano e para levantar as montanhas? Por quantas revoluções físicas e comoções violentas a Terra não teve que passar antes de ser como ela é hoje, desde os tempos históricos? E ainda existem aqueles que querem que tudo isso seja executado num período de tempo menor que uma planta leva para germinar, referindo-se aos 6 dias da criação, conforme ensina a Bíblia. 13. O estudo das camadas geológicas comprova, conforme já foi dito, a realidade das formações sucessivas, que mudaram o aspecto do globo e dividiram a sua história em muitas épocas. Essas épocas constituem o que se chama de períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. Os 6 principais períodos geológicos são os seguintes: período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante cada período também são chamados de terrenos primitivos, de transição, secundários e assim por diante. Desse modo, é possível dizer que uma determinada camada ou rocha, que um determinado fóssil, se encontra num terreno que pertenceu a um determinado período geológico. 14. É muito importante notar que o número desses períodos não é absoluto, uma vez que eles dependem dos sistemas de classificação utilizados. Nos 6 principais períodos mencionados estão apenas aqueles que foram responsáveis por uma modificação notável e geral no estado do globo. Entretanto, a observação prova que muitas formações sucessivas ocorrem durante cada um desses períodos. É por isso que esses 6 períodos, que têm como característica principal a natureza dos terrenos, são divididos em 26 subperíodos com formações gerais bem definidas, sem contar com as formações que provêm de modificações derivadas de causas puramente locais. O estado primitivo do globo. 15. O achatamento dos polos e outros fatos que não deixam margem para dúvida são indícios certos de que o estado da Terra,
na sua origem, deve ter sido de fluidez ou de flacidez. Esse estado poderia ter tido como causa a matéria liquefeita pela ação do fogo ou diluída pela ação da água. Costuma-se usar o ditado: não há fumaça sem fogo. Esse provérbio, rigorosamente verdadeiro, constitui uma aplicação do princípio: não existe efeito, consequência, sem que exista uma causa. Pela mesma razão, podemos dizer: não há fogo sem que exista um foco. Ora, pelos fatos que estamos narrando, não é apenas fumaça o que se produz na Terra, mas um fogo bastante real que necessariamente deve ter um foco. Esse fogo provém do interior da Terra e não do alto. Logo, o foco deve estar em seu interior. E como esse fogo é permanente, o seu foco também deve ser. O calor aumenta à medida que se penetra no interior da Terra. Assim, a uma determinada profundidade, a sua temperatura deve ser altíssima. Quanto mais quentes são as fontes termais, mais profundas estão suas nascentes. Os vulcões fazem o papel de grandes respiradouros, porque eles expelem fogos e massas de matéria fundida e em combustão. As fendas abertas por alguns tremores de terra não deixam dúvida sobre a existência de um fogo interior. 16. A experiência demonstra que a temperatura se eleva em 1 grau a cada 30 metros de profundidade, donde se conclui que, a uma profundidade de 300 metros, o aumento de temperatura é de 10 graus. A 3.000 metros, o aumento é de 100 graus, temperatura em que a água ferve. A 30.000 metros, ou seja, a 7 ou 8 léguas, a temperatura no interior da Terra chega a 1.000 graus. E a 25 léguas, 120 quilômetros, a temperatura alcança 3.300 graus, temperatura na qual nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Desse ponto até o centro da Terra, ainda há um espaço de aproximadamente 1.400 léguas, 6.760 quilômetros, ou 2.800 léguas em diâmetro, 13.520 quilômetros, que seria ocupado por matérias fundidas. Ainda que isso seja apenas uma suposição, pois estamos julgando a causa a cada 30 metros pelo efeito, elevação de 1 grau na temperatura, ela tem todas as características de probabilidade e nos leva à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta por uma crosta sólida de, no máximo, 25 léguas, 120 quilômetros de espessura, o que corresponde à 100ª-vigésima parte do seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos do que a espessura da mais fina casca de laranja. Aliás, a espessura da crosta terrestre é muito variável, porque existem regiões, sobretudo nos terrenos vulcânicos, em que o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é muito pequena. A alta temperatura das águas termais é também um indício da proximidade desse fogo central. 17. Portanto, torna-se evidente que o estado inicial de fluidez ou de flacidez da Terra deve ter tido como causa a ação do calor e não a da água. Assim, em sua origem, a Terra era uma massa incandescente. Em virtude da irradiação do calor, deu-se o que se verifica com toda a matéria em fusão. Ela foi esfriando pouco a pouco, e esse resfriamento, como era natural, começou pela superfície, que então endureceu, enquanto o interior se conservou em estado fluídico. Desse modo, pode-se comparar a Terra a um bloco de carvão quando sai incandescente da fornalha e tem a sua superfície resfriada ao entrar em contato com o ar. Porém, se o carvão for quebrado, o seu interior, assim como o da Terra, se manterá incandescente. 18.
Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, ele não tinha nenhum átomo a mais, nem a menos do que tem hoje. Apenas que, sobre a influência dessa alta temperatura, a maior parte das substâncias que compõem a Terra e que vemos hoje sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e de cristais, se encontrava em estado muito diferente. Essas substâncias sofreram tão somente uma transformação. Assim, em consequência do resfriamento e das misturas que ocorreram, os elementos formaram novas combinações. O ar, por estar consideravelmente dilatado, devia estender-se a uma substância imensa. Toda a água encontrava-se forçosamente reduzida ao estado de vapor e misturada com o ar. Todas as matérias que tinham a possibilidade de se evaporar, tais como metais, enxofre, carbono, se achavam em estado de gás. Portanto, o estado da atmosfera terrestre nada tinha de semelhante ao atual. A densidade de todos esses vapores lhe dava uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Se nessa época um ser vivo pudesse existir na superfície do globo, apenas receberia a luz sinistra que vinha da fornalha que estava sobre os seus pés e da atmosfera em brasa. Ele jamais poderia suspeitar da existência do Sol.